Olá, meus irmãos, muito bom dia. Neste dia 28 de fevereiro de 2021, glória a Deus. Eu saúdo a todos meus amados, estimados irmãos, na graça e no amor precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos poucas pessoas hoje aqui na live da nossa escola bíblica dominical, mas vamos dar sequência mesmo assim, porque temos que remir o nosso tempo, não é? Os dias, a palavra do Senhor nos diz que os dias são maus e nós devemos remir o tempo e aproveitar todas as oportunidades que o Senhor nos concedeu nesta breve vida que nós temos aqui nesta terra. Então, hoje vamos estudar a lição número 9, cujo tema é Vivendo o Fervor Espiritual. Vivendo o Fervor Espiritual. É uma das lições que estamos estudando ao longo desse primeiro trimestre sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Então são temas concernentes ao movimento pentecostal, à doutrina pentecostal. Claro, quando eu falo pentecostal, eu falo numa perspectiva do pentecostalismo mais clássico, né? Não essas derivações do movimento neopentecostal, etc. e tal. Mas falando do pentecostalismo, amparado fortemente nas doutrinas bíblicas, na sã doutrina. Pois bem, irmãos, o texto áureo da nossa lição de hoje se encontra em Efésios capítulo 5, versículo 18, que também será a nossa leitura de classe. Efésios capítulo 5, versículo 18. Pai do Senhor, irmão e pastor José Filho. Forte abraço para todos. Irmão também Bartolomeu, irmão pastor Vitor. Pastor Vitor Bartolomeu. Graça e paz, pastor Vitor. Um forte abraço também. Vamos, portanto, texto áureo, Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Esse é o nosso texto prático. Vamos orar, entregar a nossa aulinha bíblica de hoje ao Senhor e pedir a sua consagração. Pai amado, nós te bendizemos, te louvamos por mais um dia, Senhor, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, neste dia especial. Te pedimos que o Senhor nos fortaleça, nos capacite para aprendermos mais uma porção da tua palavra, guardarmos esta palavra preciosa, que é tão viva e eficaz para nós, que nos edifica, que nos conforta, que nos consola, Senhor. Te pedimos também que nesse momento de crise, ó Pai, o Senhor venha visitar cada lar enlutado, visitar cada leito de hospital, enfermaria, UTIs, enfim, Senhor, estenda a tua mão poderosa, que sabemos que não está encolhida, para que não possa agir. Estende e toca, Senhor, sara os enfermos, Senhor, consola as famílias enlutadas, Pai amado. Vem com providência, ó Deus. Tu és o nosso Jeová Rafa, o Deus que sara, o Deus que cura, o Deus de milagres, o Deus de providência. Invocamos o teu nome porque cremos que para ti nada é impossível. Tem misericórdia do mundo, da humanidade, desse país, Senhor, do nosso estado, Senhor. Debela essa pandemia que tem ceifado tantas e tantas vidas, ó Pai. Tem misericórdia, ó Deus, das nações, do mundo. Resplandece, Senhor, a tua luz ainda, Pai, porque vidas, almas precisam ser alcançadas, Senhor. Tem misericórdia, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém.
Amém, meus amados irmãos? A verdade prática da nossa lição de hoje, cujo tema é Vivendo o Fervor Espiritual, vamos focar em ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito, na perspectiva pentecostal, pode se referir a duas coisas. Ser cheio do Espírito. São duas coisas distintas. Semelhantes, que guardam certa sintonia, mas a bem da verdade são duas coisas distintas. Ser cheio do Espírito pode se referir, portanto, tanto ao batismo no Espírito Santo, que foi até objeto de uma aula anterior aqui, me parece na lição número 3, batismo no Espírito Santo, aquela experiência pentecostal, que nós pentecostais acreditamos também que é válida e existe para os dias de hoje, aquele batismo do Espírito Santo como uma forma de se revestir do Espírito Santo, cujo sinal é o falar em línguas, né, a glossolalia ou glossolalia, né? Mas também ser cheio do Espírito Santo pode se referir à vida plena do Espírito. E aí não tem nada a ver com aquele batismo pentecostal, né, de Atos. Ser cheio do Espírito Santo também pode se referir a ter uma vida plena do Espírito Santo, né? Tá aí a importância de estudarmos com mais parcimônia, com mais zelo as doutrinas pentecostais, para não acharmos que é aquilo que muitos pensam, né? Muitas pessoas têm preconceitos com as doutrinas pentecostais por não compreender bem as Escrituras, e também por ter sido muito desvirtuado também, né? Essas doutrinas. Nós sabemos que um texto, ele fora de contexto, ele vai servir de pretexto para muitas e muitas coisas. É por isso que tem tantas divisões, facções, seitas, né? E aí é onde está o perigo. Mas façamos como os bereanos, né? Que tinham o zelo, o cuidado de aferir, conferir se tudo aquilo estava de acordo com a palavra de Deus. É isso, meus irmãos? Então, fervor espiritual. O que é fervor? Impõe-se de início conceituarmos assim, de uma forma mais genérica, o que seria fervor, para termos uma noção do que é fervor espiritual, o que seria fervor. Então, eu faço uso aqui no dicionário pesado, mais pesado do que eu, que eu peguei aqui, e o fervor, esse substantivo, fervor, se refere à ação de ferver, pode se referir à condição do que foi submetido à fervura, à ebulição, grande calor, ardência, brasa. Pode ter outro sentido também, como intensidade de sentimento, de emoções, paixão grande, intenso sentimento religioso, e aí já está se afinando mais, né, com a nossa lição. Intensidade de sentimentos, de emoções, intenso sentimento religioso, grande fé, aí a expressão orar com fervor, ai meu Deus, aqui, intensidade, intenso sentimento religioso, empenho, dedicação, também guarda muita sintonia com o que nós vamos estudar hoje, o fervor, com essas palavras, empenho e dedicação. Muito bem. Então, para quem não tem essa revistinha, Paz do Senhor, pastor Renato, um forte abraço, meu irmão. Irmã Socorro Soares também, Deus lhe abençoe, amada. Para quem não tem a revistinha, a nossa leitura de classe hoje, ela vai estar em Efésios, a carta do apóstolo Paulo
à igreja de Éfeso, Efésios capítulo 5, Efésios capítulo 5, a partir do versículo 15. Iremos ler apenas 6 versículos, Efésios 5, a partir do 15 até o versículo 20. Acompanhe, irmãos, portanto, a leitura da Santa Palavra de Deus comigo. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto ou porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Pai, a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. O objetivo da nossa lição de hoje será mostrar a necessidade de se viver o fervor espiritual. 3 objetivos tentaremos alcançar. Primeiro, destacar a importância da devoção na vida do crente pela palavra e oração. Segundo, enfatizar a importância de manter-se cheio do Espírito Santo. Terceiro objetivo, prevenir a respeito da frieza espiritual. Amém, meus irmãos? A frieza espiritual, meus irmãos, é uma realidade nos dias de hoje. A palavra de Deus nos diz que o amor de muitos esfriaria. E nós percebemos isso claramente nas relações, no âmbito da família, dos relacionamentos, de uma forma em geral. Nas igrejas também, tem muita gente, assim, sabe, que nem é fria, como diz lá em Apocalipse, nem é quente. É uma pessoa morna, é uma pessoa que vive na zona cinzenta, nem uma coisa nem outra. Nem esfriou de vez, nem apagou o fogo de vez totalmente, mas também não tem a chama do primeiro amor. Então são aquelas pessoas mornas. E não existe coisa pior do que uma pessoa morna, do que uma água morna. Uma água morna para que serve? Você vai tomar um café com água morna, uma bebida quente com água morna? Você vai tomar um suco com água morna? Não desce, o estômago nem digere. É muito desagradável. E Deus não aceita esse tipo de postura de uma pessoa morna, sabe? Que não canta nem encanta. Uma pessoa que não faz diferença, parece que vai aos cultos mais por um protocolo religioso, mas não tem o fervor. O que é fervor? Fervor é o desejo forte, ardente, que se traduz em alegria de servir ao Senhor. E vamos ver aqui característica desse fervor. Toda água, para chegar numa ebulição, ela precisa ser aquecida. Quem aquece é o fogo. É o fogo. A nossa água, em 100 graus Celsius, atinge a temperatura, começa ao chamado ponto de ebulição, começa aquela fervura. Mas se apagar o fogo, a água já vai esfriar. Então, para manter aquele fervor, ali tem que ter uma temperatura de calor,
de fogo. Assim também é em nossa vida espiritual. Não é só se converter, aceitar Jesus e ficar por isso mesmo. O fervor é uma constância. E aí vem a nossa leitura de classe aqui, o texto de Efésios 5. O apóstolo Paulo começa no versículo 15, eu vou pontuar para vocês. Portanto, vede prudentemente, ou seja, fique alerta. Como andais? Não como necios, mas como sábios. Então já há uma exortação do apóstolo Paulo aqui em Efésios no modo de viver, porque essa expressão aqui, vede prudentemente como andais, é no modo de viver. É como se ele estivesse dizendo assim, cuidado com o seu estilo de vida. Cuidado como você vive. Não viva de qualquer jeito. Não seja como nécios, ou seja, uma pessoa louca, uma pessoa imprudente, uma pessoa sem compromisso com nada. Não seja assim, mas como sábios. Como sábios. Aí ele continua no versículo 16, remindo o tempo. Remindo o tempo dá a ideia de você aproveitar as oportunidades. Eu e você aproveitarmos as oportunidades que Deus nos concedeu. Porque os dias são maus, irmãos. Então, nós não temos mais tempo a perder. Nós não temos tempo para perder. A palavra de Deus nos diz para falarmos dessa palavra. Em tempo e fora de tempo, isto é, em toda ocasião. Imagina uma pessoa ficar sem um celular uma manhã, um dia, não fica nem uma hora. Se tiver um apagão elétrico aqui, cai a internet, já dá uma agonia nas pessoas porque não está com o celular na mão. Agora, quantas pessoas ficam um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, sem abrir uma página da Bíblia? Não sabe nem onde a Bíblia está. Só lembra quando vai para o culto, cadê minha Bíblia para levar? Porque não abre a Bíblia para ler. Pessoas assim, irmãos e irmãs, eu sinto muito dizer, já perdeu o fervor espiritual há muito tempo e não sabe. Sabe? É como Sansão. O espírito dele saiu há muito tempo e ele não sabia. Porque a palavra de Deus nos diz que exorta, não extingais o fogo do Espírito, não apagais o fogo do Espírito. Os irmãos lembram em Tessalonicenses? Não apague este fogo. Eu lembro também de Saul, um homem cheio do Espírito, cheio. Mas em sua trajetória, o Espírito de Deus se retirou de Saul. Que coisa triste. E aí o fim dele foi trágico. Então é assim com os crentes que não sabem manter a chama do Espírito acesa. Vai se esfriando, apagando como uma brasa que pouco a pouco vai perdendo o seu calor. Remir no tempo, irmãos. Remir da ideia de você aproveitar, saber aproveitar. A palavra de Deus nos diz naquele salmo de Moisés, Salmo 90, ó Pai, ó Deus, ensina-nos a termos corações sábios. Corações sábios. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias. Olha a ideia de remir o tempo. Ensina-nos a viver, Senhor, todos os dias, como o Senhor quer que eu viva. E nesse mesmo salmo, esse salmista, Salmo 90, que atribui a Moisés, que diz que é um salmo de Moisés, nesse mesmo salmo ele diz assim: os dias do homem são 70 anos. Aqueles que tiverem mais saúde, mais vigor, chegam a 80. Mas a partir daí, de tudo o que fica é só cansaço, enfardo, numa linguagem mais
direta, no bom português. 80 anos o que fica, em regra. Não me venha dizer que fulano tem 100 anos e está bem. Isso é exceção. Não estou falando de exceções, estou falando de regra. Uma pessoa com 80 anos tem muito problema de saúde. Muito. Com 70 já tem. E com 80, então é isso que a palavra de Deus nos diz. Que os dias passam rápido. A nossa vida, como nos diz o apóstolo Tiago, ela é um vapor, uma neblina, para dar a ideia assim de que é muito efêmera, passageira. Então temos que aprender a saber viver e remir o tempo que Deus nos deu. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Remir o tempo, não podemos jamais perder o fervor espiritual. E aí ele começa a contrastar. Primeiro, ele dá 2 ordens para que alcancemos essa sabedoria, para que vivamos nessa linha de prudente, remindo o tempo. Ele começa a dar dois mandamentos, 2 ordens, porque está aqui no imperativo. Um negativo, imperativo negativo, e o outro no imperativo afirmativo. Primeira coisa, ele diz: não sejais insensatos. Não sejais insensatos. Porque os crentes, para onde ele escreveu, eram insensatos, eram imprudentes também. Então o apóstolo Paulo sempre tinha essa preocupação de exortá-los. Não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. A vontade do Senhor. Então, para que entendamos qual é a vontade do Senhor, irmãos, precisamos o quê? Precisamos se afastar do mundo. Lembra de Romanos 8, 28, salvo engano, né? Não vos conformei, né, com este mundo, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, né? Então, a vontade do Senhor, eu e você só começamos a conhecer, a experimentar quando vivemos no Espírito, nesse fervor espiritual, e para tanto temos que não aceitar os padrões que o mundo nos impõe. Não aceitar. A palavra de Deus nos diz também em Hebreus, que não só o pecado nos assedia, mas existem muitas coisas permitidas, lícitas, que também atrapalham a nossa caminhada cristã. Atrapalha. Havia uma época, por exemplo, que eu gostava muito de futebol, eu estava muito envolvido com o jogo de futebol, assistindo partida de futebol, fui algumas vezes ao estádio. Não é pecado, não há mal nisso nenhum. O problema é que eu estava priorizando muito isso, eu estava ocupando muito minha mente com essas coisas. Tá, com uns 6, 7 anos atrás, estava vendo essas coisas, porque eu gostava muito de futebol quando era criança. Então, para me distrair, eu comecei a olhar jogo de futebol, e aí, de uma hora para outra, isso foi uma fase poucos meses, eu comecei o Espírito começou a falar para mim, dizer assim: irmão Bruno, meu filho, você não está sendo sábio, não está remindo o tempo, você está desperdiçando seu tempo. Dizem que os sábios, os gênios, eles são produzidos porque eles sabem aproveitar o tempo. Tirou férias do trabalho, do colégio, ele não vai se divertir, ele vai fazer alguma coisa útil ali, um engenho, um invento, cria, descobre, porque ele aproveita o tempo que tem, ele não joga fora. E numa perspectiva cristã, bíblica, a gente tem sempre que aproveitar esse tempo se enchendo do Espírito Santo de Deus. Aí o apóstolo Paulo primeiro adverte de forma bem taxativa uma ordenância: não vos embriagueis com vinho. Olha só, não vos embriagueis com vinho. Ele vai contrastar ser cheio do Espírito Santo e viver embriagado com vinho. Não tem como. São duas coisas incompatíveis.
Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, são duas ordens. Uma primeira, uma ordem assim, é um comando negativo. Olha só o imperativo negativo. Não se embriague com vinho, não se embriague com vinho. Por quê? A palavra de Deus nos diz que em Provérbios capítulo 20, que o vinho é escarnecedor. O vinho, a bebida forte, é alvoroçadora. O que é bebida forte nos dias de hoje? Aguardente, uísque destilado, bebida destilada, que tem uma concentração de álcool maior, né? O vinho é fermentado e essas bebidas fortes seriam mais destiladas. Todas elas são escarnecedoras, alvoroçadoras, e a palavra de Deus nos diz que todo aquele que neles errar, se envolvendo com esse tipo de bebida, nunca será sábio. Então não pense que uma pessoa vai adquirir sabedoria numa mesa de bar. Nunca. Tem muita conversa, muita informação, muita fofoca de política, futebol, sabe? Tem muita troca de informação, mas não tem sabedoria. É só uma troca de conhecimento secular na mesa do bar. E faz muito mal, porque ali começam a nascer os vícios. Ninguém vira alcoólatra do dia para a noite. Ninguém vira alcoólatra porque começou a beber no primeiro dia. Não. Às vezes começou com um copinho de cerveja, bebendo socialmente. Uma tacinha de vinho, bebendo em família, socialmente. Começa aí. Depois parte para uma garrafa. Depois duas. Depois uma grade. Depois vira alcoólatra. Às vezes são jovens, no esplendor da sua vida, para sentir assim, os homens tais, viris, começam a beber, 15 anos, 18 anos, 19, 23, e aí se torna um adicto, e mais tarde o fígado cobra muito caro, cirrose hepática, câncer, etc. e tal. Então, não há sabedoria nunca quando o assunto é bebida alcoólica. O vinho, sabe assim, a bebida alcoólica de uma forma geral, digo, é algo terrível, 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 terrível. Mais da metade dos crimes que envolvem emoções, aqueles praticados por emoções, vemos muito isso nos dias de hoje, né, no âmbito da violência doméstica, são chamados crimes passionais, os feminicídios. Muitos desses crimes, acho que mais da metade, segundo a estatística, tem bebida alcoólica no meio. O Senhor me deu a oportunidade de, no 2008 a 2012, de trabalhar numa vara aqui em Fortaleza, uma vara criminal específica de crimes de trânsito, crimes de acidente de trânsito com vítimas. Se tivesse vítimas fatais ou não, ia para essa vara de crimes de trânsito. Passei 4 anos. Todo acidente de trânsito na grande Fortaleza que tivesse vítima passava por mim. Eu tinha que fazer a denúncia ali ou não. Então eu tive a oportunidade de ver coisas terríveis, meus irmãos, provocado pela bebida alcoólica. Terríveis. Os piores acidentes não eram no trânsito movimentado de dia, não. Por incrível que pareça, os piores acidentes eram quando não tinha nem um carro na rua. Como é que pode isso? De madrugada, de noite. Porque de noite tem muita bebida alcoólica. E o motorista, ele se confia que não tem trânsito. Então uma artéria, uma via pública que é para dirigir com 60 km, ele vem com 120. Avança preferencial, avança o sinal e o estrago está feito. Os piores acidentes, os mais terríveis. Na hora do rush, não tem acidente com vítima fatal muito. É um carro bate no outro, uma 40 km, 50 por... Não tem, são danos materiais apenas. Mas na calada da noite, das trevas, muita tragédia tinha. Então o vinho, a bebida alcoólica é altamente destrutiva. Nunca se alcança sabedoria. Provérbios 22, 31.
Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho. Tem muita gente que não pode ver uma taça de vinho brilhando, cintilando. Um copo de uísque, né, dourado. Uma cerveja que já fica pensando, vai descer redondo. Não suporta, não tem controle. Eu, particularmente, nunca fui afeito na adolescência, mas há muito tempo que eu não tenho estímulo, não me fascina, não desperta, não aguça meu paladar nenhum tipo de bebida alcoólica, né? Mas tem pessoas que não resistem nem ver a cor da bebida. Tem pessoas que ficam assim encantadas pelo cheiro da bebida apenas, não suporta. E aí a palavra de Deus nos diz que no fim essa bebida ela nos morde como uma serpente e nos envenena como uma víbora. Quem anda assim não tem sabedoria. Então, meus irmãos, o bebarrão começa assim, se encantando com o brilho do vinho, do uísque e seduzido pelo cheiro. E o resultado é muita destruição. Mas duas coisas em comum tem entre que o apóstolo Paulo usa aqui, entre beber o vinho e ser cheio do Espírito. Porque nas duas situações as pessoas são controladas por uma força. Daquele que ingere bebida alcoólica, ele é controlado pelo vício, pelo impulso de beber. Ele não sabe viver sem beber. E ser cheio do Espírito, nós somos controlados pela ação do Espírito Santo de Deus. E o bom é porque não tem limite. Ser cheio do Espírito Santo não há limite. Você pode transbordar o copo, a taça, porque não há limite para ser cheio do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo dá outra ordem, agora um comando positivo, porque está no verbo imperativo presente. Ele diz assim: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos. E nessa melhor tradução do imperativo presente, seria assim: enchei-vos constantemente, enchei-vos continuamente. Não é se encher só de uma vez, mas vivam assim, busquem sempre, mantenham-se cheios, né, abastecidos, ser cheio do Espírito. Então, a primeira lição que a gente extrai aqui desse ser cheio do Espírito é que o enchimento de ontem não serve para o dia de hoje. Não interessa se você, o ano passado, profetizava, falava em línguas, ministrava, pregava, cantava, era levita, tinha dons, talentos, não importa, porque se deixou o Espírito apagar, perdeu tudo. Porque o mandamento é: enchei-vos constantemente, seja cheio constantemente. E cuidado para não apagar o fogo do Espírito, porque o fogo apaga. Há pessoas que têm o Espírito Santo, tem. Saul não tinha o Espírito Santo, quer dizer que não tinha o Espírito Santo, Saul, quando ele foi ungido rei. Sim ou não? Tinha. Mas quando morreu, já não tinha. Antes de morrer, já não tinha. Porque o Espírito já tinha saído muito tempo dele e ele sequer se dava conta. E é assim que o pecado faz conosco. Nos afasta devagarzinho. Quando menos espera, o Espírito Santo já saiu da sua vida e você nem percebeu. Então, irmãos, a experiência que tivemos ontem com o Espírito, o fervor de ontem, não serve para o dia de hoje. Imagine você ligar a chaleira
Eu ligo aqui muito que eu faço café, meu café, eu mesmo faço. E eu desligo a chaleira e vou resolver alguma coisa aqui, depois volto. Quando volto, a água já não está mais em ebulição, já esfriou, já está morna. Eu vou ter que ligar de novo. Porque o café tem que ser naquela temperatura. Tem que manter aquela temperatura. Não dá. Tem que ligar de novo o fogo. Então a experiência de ontem não serve para o dia de hoje. Não serve jamais. Interessante também que essa experiência de ser cheio do Espírito Santo, esse mandamento, essa ordenança, é para todas as pessoas. Enchei-vos, não há acepção de pessoas. Enchei-vos, jovens, adultos, liderança, membros, todos devem ser cheios, buscar ser cheios do Espírito Santo. Ela é uma obra de Deus, ela não é o enchimento, quem dá é Deus, é o Espírito Santo. É importante frisarmos isso aqui. Não cabe a providência de encher, o ato de encher, assim como o revestimento de poder, né, do batismo do Espírito Santo, que eu falei na aula número 3, é dado pelo Espírito Santo, é Jesus que batiza, mas não somos nós. Então, nós não podemos, não é nós que nos enchemos do Espírito Santo. Agora, nós podemos buscar esse enchimento. Aí é a ordenança, buscar esse enchimento. E aí eu vou para o versículo 19. Veja, irmãos, que eu não estou fazendo aquela leitura didática da revista para não ser muito metódico, né? Para não ser muito prolixo ali naquela revista, seguindo ao pé da letra, mas o espírito é a mesma, a intenção é a mesma. Estou pontuando os versículos aqui. Sugiro que os irmãos tiveram a oportunidade de ler essa lição número 9, o fervor espiritual, né? Vivendo o fervor espiritual. Está muito bem elaborada pelo o pastor, nosso querido pastor Ezequias Soares. Está muito legal essa lição. E está disponível na internet. Os irmãos podem... Já coloquei no grupo já faz tempo o linkzinho disponibilizando essa revista eletrônica. Na internet também os irmãos podem ter acesso. Mas eu estou ministrando aqui essa aulinha com base na leitura bíblica em classe, que é toda a fundamentação. Estamos falando sobre o fervor espiritual. Pois bem, então adiantando aqui no versículo 19 de Efésios 5:19. Então Paulo, quando ele nos ordena que para nos enchermos do Espírito Santo, aí ele vai dizer como se dá esse enchimento. Como é que você vai se encher? Me ensina aí, me diga aí. Primeiro, preste bem atenção. Versículo 19. Falando entre vós, entre vocês. Ele está escrevendo, tem um destinatário essa carta. Então, numa tradução melhor, vou usar vocês em vez de vós. Falando entre vocês com salmos. Salmos são cânticos do Antigo Testamento. Não é? É uma referência do Antigo Testamento. Os salmos, existem salmos de Asaf, de Davi, de Salomão, de Moisés, né, de Corá. Existem muitos. Então, esses salmos, esse conteúdo de hinos, de cânticos do Antigo Testamento, chama-se os salmos. Está no meio da nossa Bíblia. Então, quando entoamos esse salmo, porque nesse salmo há um conteúdo muito, irmão, de louvor e de adoração. Em regra, nós adoramos a Deus por aquilo que Ele é. Bondoso, majestoso, misericordioso, fiel. Tem muito disso nesses salmos. E louvamos por aquilo que Deus fez em nossas vidas. Deus nos tirou da lama, Deus nos concedeu vitória, Deus é conosco, Deus nos protege, Deus se fez escudo,
Deus é nossa rocha, nossa proteção, Deus fez maravilhas no seu povo. Então, pelos grandes feitos de Deus, nós louvamos. Também tem muito nos Salmos. Quando entoamos isso, já começamos a aquecer o fogo espiritual. Mas tem salmo, mas também tem vou achar aqui. Salmos, tem os hinos, que aí seria já do Novo Testamento. Vemos muito aqueles hinos do apóstolo Paulo, né? Aqueles tributos que o apóstolo Paulo fazia, por exemplo, profundidade da riqueza, inescrutáveis caminhos de Deus, e etc e tal. São essas, chamada em teologia doxologia, né? Essa exaltação, quer dizer, são hinos do Novo Testamento também, salvo do Antigo Testamento, e esses hinos nós podemos extrair também no Novo Testamento. E também, por último, fala assim, salmos, hinos e cânticos espirituais. Agora, interessante que os cânticos espirituais não há um registro, não é uma canção, não é uma composição, por quê? Porque os cantos espirituais, eles são espontâneos. Então as palavras vêm na hora, brota do coração. É como se fosse semelhante a um falar em línguas, né? Os cantos espirituais, como Davi cantava, Davi dançava, enfim, vem ali espontaneamente, de uma hora para outra. A motivação é pela gratidão do coração. Normalmente uma pessoa que tem um coração grato, ela expressa esses cânticos, ela é tomada pelo Espírito, ela compõe uma canção assim, sabe, espontaneamente, de um louvor ali, sai alguma coisa inusitada, totalmente inspirada pela ação do Espírito Santo de Deus. Então começamos a se encher do Espírito Santo quando mudamos nosso vocabulário. Mudamos o nosso vocabulário. Como é que você sabe que uma pessoa está cheia ou não do Espírito Santo? Como? Nunca esqueça disso. Nunca esqueça o que eu vou dizer agora. O Senhor Jesus nos diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Ele também nos diz, onde estiver o vosso coração, o coração de vocês, aí está o tesouro. Aí está o tesouro. Esse é o seu tesouro. Então, o que falamos, irmãos, denuncia muito. Você não tem noção como. O que falamos denuncia muito quem somos. Há pessoas que se entregam pela fala, pelos conteúdos verbais que externa. Então, você conhece uma pessoa se é cheia ou não do Espírito Santo? Normalmente, por aquilo que ela fala. Ela demonstra quem ama. Ela demonstra aquilo que permeia seus pensamentos, suas emoções. Ela demonstra aquilo que sua alma está cheia. É pela fala. Tem muita gente que padece do mal chamado incontinência verborrágica. Sobra a boca para murmurar, reclamar, maldizer, criticar, julgar. Não pode ser assim. Parece mais a boca um cano de esgoto, porque a nossa boca não foi feita para isso. Nossa boca foi feita para abençoar, bendizer pessoas. Morte e vida está no poder da língua, a palavra de Deus nos diz. Então, uma pessoa cheia do Espírito, você conhece pelo falar, logo pelo falar. Ela tem autocontrole nas suas palavras. Ela sabe controlar a sua língua. Então, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor. Ela louva, ela canta, ela tem coração alegre.
não é obrigada a dar gargalhada, não estou falando disso, mas ela tem, sabe, aquela sensação de regozijo, de gozo, quando está na presença de Deus, sabe? É a alegria que vem do Senhor. Isso é o que faz diferença. O apóstolo Paulo continua aqui nesse versículo 20, ainda falando do fervor espiritual no sentido de ser cheio do Espírito Santo. Versículo 20, ele diz: também dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, meus irmãos, dar graças é nada mais do que ter um coração grato. Ter um coração grato. Eu não conheço o coração de Deus, a mente de Deus. A palavra do apóstolo Paulo nos diz que quem conheceu a mente do nosso Senhor? Não tem como. Mas assim, eu fico imaginando, eu fico aqui comigo pensando assim, por tanta coisa que tem na Bíblia, tantas frases, de tantos contextos, né? Eu fico pensando comigo mesmo, cá comigo, que Deus tem um xodó, assim, um zelo especial para aquelas pessoas que têm o coração grato, sabe? Aquelas pessoas que param e sabem dizer assim: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui. Pessoas com coração grato, que sabem olhar para trás e dizer assim: muito obrigado. É a gratidão. Eu tenho muita dificuldade, particularmente, de conviver com pessoas ingratas. Muito. Uma pessoa que não sabe voltar para agradecer está muito longe de conhecer o Deus de amor, aquele que nos resgatou, nos tirou da lama e nos fez em Cristo nova criatura. Fervor espiritual pressupõe devoção, pressupõe oração à palavra, pressupõe jejuns, pressupõe dedicação. Uma pessoa que tem uma vida devota é uma vida dedicada. Para buscar esse fervor espiritual, claro, tem que perpassar por tudo isso. Muita oração. Orar, como diz o Senhor Jesus. Vigiar. Orar. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Orar sem cessar. Oração. Oração é a coisa mais importante da Bíblia. Mais importante de tudo que você possa imaginar é a oração. Porque é um canal do homem para com Deus. É como nós falamos com Deus. É oração. Importante. Segundo, meditar na palavra do Senhor. Meditar na palavra do Senhor. Como nos diz o salmista 119, versículo 97. Meditar na tua lei dia e noite. Ter um amor pela palavra, sabe? Tem pessoas que não sabem ficar 1 hora sem um celular, mas conseguem ficar a semana todinha sem abrir uma página da Bíblia, sem ler um salmo sequer. Outra forma de você alimentar essa devoção, para ter sempre aceso esse fogo do Espírito, esse fervor, é o apego ao jejum. Então o jejum, ele faz com que nos aproximemos mais do Senhor, nos concentremos mais nas coisas espirituais do Senhor. Então, irmãos, nós estamos vendo aqui que o fervor espiritual está relacionado com viver em espírito, ter uma vida devocional, em oração, em jejum,
em meditação da palavra de Deus, ter um compromisso com o Senhor. Isso é o fervor espiritual. Fervor espiritual não é aquilo que normalmente as pessoas costumam pensar. Fervor, a pessoa fervorosa é a pessoa que grita. Não precisa. Deus não é surdo. A Bíblia nos diz, através do profeta Isaías, que os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir. Então Deus não se impressiona com essas coisas, ataques histéricos no culto, gritaria, sapatinho de fogo, rodopio à baiana, aviãozinho de Jesus, essas coisas para Deus, essa coreografia, isso não agrada a Deus, isso não chama a atenção de Deus. Quer ter um coração segundo Deus, quer chamar a atenção de Deus numa oração, que sua oração seja pura. Não é porque você vai orar muito, não é o tom da voz, não é as palavras que serão entoadas na oração, não é isso que vai fazer diferença na oração. O que faz diferença é a motivação da oração. A Bíblia nos diz que nós não sabemos orar como convém. E aí? E tem um personagem da Bíblia que eu admiro muito, chama-se Davi, um homem cheio de falhas, de pecados, mas era tido um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Por quê? Eu fiquei curioso para saber. Por quê? Porque no seu coração havia sinceridade, nos seus lábios. Davi dava nome a pecado, dava nome aos bois. Então era um homem puro de coração ali, nesse sentido ali. Quando pecava, errava, pisava na bola, mas falava o coração. Por isso que ele dizia assim: sonda-me, Senhor, sonda o meu coração. É isso que faz diferença. Então não é orar por orar, mas é estar através de uma vida limpa, pura, na presença de Deus. E aí abrir os seus lábios, que Deus vê o coração. Que Deus não enxerga como o homem nos enxerga, Deus vê o coração, o nosso coração. É por isso que a palavra de Deus também nos diz: filho meu, dar-te o teu coração, me dar o teu coração, me dá o teu coração, que é o que importa para Deus, sabe? É aquilo ali onde você, sabe, onde está as janelas, as coisas arquivadas ali, tudo. É o que Deus quer. Fé sincera, amor não fingido e uma consciência tranquila. O que é que precisa mais? Mais de nada. E aí você mantém acesa essa chama, que a lição chama aqui de fervor espiritual. Então fervor espiritual não é dar ataque histérico em culto, não é fazer essas coisas, sabe? Essas coisas que os teólogos modernos costumam chamar de fogo estranho nas igrejas. Não é isso. Nós cremos nos dons espirituais. Cremos sim. Estudamos aqui detalhadamente. Cremos na contemporaneidade dos dons, sempre úteis a serviço do corpo de Cristo. Mas o que vemos hoje nos movimentos pentecostais, sinceramente, está muito longe de agradar ao Senhor. Pelo contrário, desagrada e desagrada muito quando o assunto é fervor espiritual. Então, resumindo, concluindo, aliás, o significado de encher do Espírito é ter a vida cristã na plenitude do Espírito. Plenitude. Para alcançar essa plenitude, você precisa se santificar com leitura da palavra de Deus, com jejum, com oração, sempre orando, se santificando o tempo todo. Isso envolve todos os aspectos da nossa vida, desde os cultos até o lar, desde o lar até o trabalho. Então é orar em todo tempo, orar sem cessar, orar no Espírito, orar no carro, no trabalho, sabe? É ter a consciência de que o seu tempo é o tempo de Deus. É o tempo que você está vivendo ali, em sintonia com o Espírito Santo de Deus. Por meio desses testemunhos é possível observar
quem é cheio do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Vamos encerrar aqui a lição e vamos orar. Amado Deus e Pai, mais uma vez na Tua santa presença, desta feita nós nos dirigimos para Te agradecer por esta palavra. Obrigado, Senhor. Te pedimos que o Senhor nos fortaleça e nos capacite para que possamos manter sempre acesa essa chama de fervor, Senhor, o desejo de Te servir, Pai amado, o desejo de nos alimentar com a Tua palavra, que é lâmpada para nossos pés, luz para nosso caminho. Nos fortalece, Senhor Deus, para que nunca possamos apagar, extinguir, esfriar o fogo do Espírito Santo de Deus que habita em nós, Pai amado. Em nome santo do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, amados irmãos. Um forte abraço, em nome do Senhor Jesus Cristo.